Hora da Coruja já está de volta, então você ia continuar a história do Allan Poe. E esse observador resolve ir atrás daquela figura. E essa figura entra por becos, entra e sai da multidão, entra e sai de lugares iluminados, e esse detetive sempre atrás. Até que esse detetive perde esse homem de vista, e ele para e pensa, esse é aquele que não se deixa conhecer. Aquele é o inominável, né? Sim. E o engraçado também é que quando o detetive se coloca na pista dessa figura que pode ser... Você pode ver no romance policial como o assassino, e até romance policial é a literatura que hoje... onde hoje você fala do indivíduo como o desconhecido. Agora, o inominável, aquele que não se deixa conhecer, por não se deixar conhecer por uma identidade, pode ter várias. Sim. Né? Até o poema A Multidão do Baudelaire, ele fala, expose-se da multidão. Significa o quê? Viva a multidão, viva as profissões da multidão. Você vê um consertador de sapatos, você é um sapateiro naquele momento. Você vê um bicheiro, você é um bicheiro daquele momento. Tome um banho da multidão. Por isso que o Corra Lola, o filme Corra Lola, ele é um ícone da literatura, do cinema pós-moderno. Porque o Corra Lola é a Lola, né, que é uma corredora. Então ela tem uma identidade. O que ela faz no filme? Correr. Mas, cá entre nós, correr, o Forrest Gump também corre, e ele era uma anta. Né? Então, correr não dá identidade para ninguém. Agora, o que dá identidade? O final do filme. Então, se eu ponho 3 finais, eu tenho 3 identidades. Mas eu poderia pôr 4 finais, poderia pôr 5, poderia pôr 6, né? Tem vários finais possíveis, né? Isso abre a história. Isso deixa a história em aberto. Quer dizer, você tem uma pós-modernidade, por quê? Porque a história está em aberto, porque a identidade não é única, né? Isso. Uma coisa é você falar, porque o moderno é de fato você conseguir definir a subjetividade como sendo uma identidade. O moderno é isso. Né? No fundo, o moderno é isso, né? O sujeito, a definição de sujeito que a gente usa na modernidade, ela tem 2 características. Uma é a consciência. Você saber, né? Ter ciência e saber que sabe, ter consciência. Isso é então, define-se o sujeito. Outra coisa é você ter identidade. Né? É você saber que você, daqui a pouco, em outro lugar, também é você. Você é você mesmo, né? O si mesmo. Então, aí vem a identidade. Essas 2 coisas definem o sujeito. É interessante notar que isso não é natural. Quer dizer, isso é historicamente construído, por quê? Porque o grego não tem essa noção e não precisa dela para fazer absolutamente literatura. Você vê que a literatura intimista, a literatura que divide o externo e o interno, é uma literatura onde você abre, né, você precisa de outro tipo de estrutura mental. Né? Por exemplo, uma estrutura mental cristã facilita mais. Eu acho que sim. Né? Esse tipo de coisa. Né? Uma coisa que se esquece muito, né? Agora você é um advogado do diabo. Quando você fala então a subjetividade moderna, pós-moderna, não se identifica mais com uma identidade, né? Então vamos viver na cidade, no desconhecido e nos acontecimentos, né? Aí eu vou dizer também, sim, né? Você pode entender a subjetividade, pode ler, estudar a subjetividade por aí. Só que é importantíssima a noção ainda de identidade, porque é por ela que você vai ser um sujeito político, que você vai participar da política, que você vai reclamar direitos, né? Que você vai responder juridicamente. A sociedade, ela funciona, a ideia de funcionamento, né? Mas aí a identidade passa a ser uma coisa completamente diferente da identidade moderna também, né? Porque numa identidade moderna, você tem um papel, né? Mesmo você estando numa sociedade democrática, você tem um papel. Né? Enquanto que a identidade
pós-moderna, você tem primeiro os papéis. Sim. O homem está fora, né? Ele não se identifica com um papel ou com os papéis. Ele vai ser colocado num papel num determinado momento, né? Por isso que a Lola pode ter 3 finais, né? Ela é uma corredora, mas uma corredora você pode pôr correndo para isto, para aquilo, para outra coisa. Pode pôr ela em N possibilidades, né? A gente não escapa da identidade, né? Porque a subjetividade, ela sempre vai parar uma hora para olhar para si e dizer, oh, eu sou assim e eu quero isso. Mas você está trabalhando com uma noção de subjetividade e também como transformação, né? Papéis, histórias. Talvez a gente não escape da identidade, não por conta do seu atrelamento à consciência. Né? Quer dizer, você tem na identidade consciência e identidade. Então, você fixa a consciência e move a identidade. Depois você fixa a identidade e move a consciência, o que é mais difícil, porque a consciência, quando você move a consciência, você tem a impressão de que você está lidando com alguém sem consciência. Portanto, você sai do campo da racionalidade. Então, é mais fácil fixar a consciência e mover a identidade. Né? Então, dá a impressão que você pode fazer esse jogo. Mas se você pensar que essas duas coisas são construídas e que você teve durante anos e anos uma forma de literatura, uma forma de conversar, onde você não precisa desses dois polos, que você teve se você teve toda uma linguagem que não precisou desses dois polos, se você pensar assim, né, você fala assim, puxa vida, né, eu estou, de certo modo, naturalizando esta situação, né, de um eu enquanto sujeito. Olha, enquanto então, eu gosto da literatura para explicar a subjetividade, porque a gente pode, por exemplo, exemplificar antes do termo sujeito. É fácil a gente conversar sobre isso, ou sobre o que já foi criado, com os termos modernos, com os termos contemporâneos. A gente já tem formado essa ideia do que já está bem delimitado, então a gente consegue explicar. Então, eu fiz um trabalho sobre a Emily Brontë. Ela escreveu um livro que é O Morro dos Ventos Uivantes, e ela escreveu um poema também que eu identifiquei nos dois uma mesma questão. Numa sociedade pré-freudiana, eu identifiquei na literatura dela um dilema muito forte, pessoal, de que ela se via como um trípade. Tríade. Isso, tríade. Uma tripla Ela pessoa. tinha uma tripla pessoa, quer dizer, ela tinha como se ela tivesse 3 personalidades dentro dela, agindo ao mesmo tempo. Então, no romance, ela coloca isso para trabalhar como sendo 3 personagens. O Edgar, a Catherine e o Heathcliff. E no poema do filósofo, ela coloca isso como 3 questões, como um fantasma que ela viu que se divide em 3 questões. Uma representando mais o cristianismo, como assim... Quer dizer, existe uma tentativa né, de tentar explicar isso que estava acontecendo com ela sem ter esses termos ainda. Então, é muito legal de pegar isso na literatura, analisar previamente o que era pensado, porque assim, a literatura... Sem ter os termos acadêmicos. Sem ainda ter os termos acadêmicos, sem saber o que estava acontecendo. Né? Quer dizer, você tem um problema e você ainda não tem nome para esse problema. Você sente aquilo, você percebe que está acontecendo uma coisa diferente do que acontecia até então, mas você não sabe explicar o que é, você não sabe dizer o que é, não nominaram ainda o que é. Como uma pessoa que tem uma doença, vai no médico e o médico diz, olha... Nunca vi isso. No livro de medicina não tem nada que corresponda a todos esses sintomas que você está apresentando. É a linguagem do Sócrates. Eu tenho um amigo lá em casa. Exatamente, exatamente. Eu tenho um amigo lá em casa que é muito, então, eu acho muito que chato. A importância da literatura para estudar a psicanálise ou para estudar a psicologia, a subjetividade, é nesse sentido que tem essa importância. Ver essas tentativas de se construir essa linguagem. Se você pegar a literatura anterior ainda dos gregos, anterior à do grego clássico, mas ainda grega, a literatura helênica, né, os chamados tempos homéricos, né? Aí você vai ver que todos os heróis com aquilo que a gente chama de um eu raso, né, com pouca discussão dele para consigo mesmo. Né? O Sócrates faz uma discussão dele para consigo mesmo, embora ele tenha que passar essa discussão
pela interlocução com os outros da cidade, né? Até que uma certa hora você chega num momento que tem um romance, por exemplo, que é só isso, é só uma discussão sua com você mesmo. Como no caso da Emily Blunt, mas o herói... ainda sem ter isso, mas colocando personagens que fazem essa... Pelo menos assim, o meu entendimento sobre o livro. O herói homérico, não. O herói homérico, tanto na Ilíada como na Odisseia, ele não tem dramas de consciência. Né? Ele faz e vai fazendo as coisas, ele vai atuando, né? Dramas de consciência são coisas pós-helênica, né? Já é um mundo cristão funcionando, né? Os dramas de consciência. Quando você tem o Nietzsche fala em abaulamento da alma, né? A alma fininha, de repente ela vai se abaulando, né? Vai ganhando tanta coisa no interior dela, né? Que no fim a literatura vira só um processo de contar o que existe no interior da alma. Exatamente, no que é o romance. Parece que se cria uma outra realidade, né? Um invaginamento, né? Um espaço interior que foi criado por esse acúmulo, né? Você tem o interior e o exterior, mas de repente você faz você começa a escavar de tal modo um lugar, né, que você cria ali um outro mundo, né? Tanto é que a maioria das grandes utopias ditas contemporâneas são utopias onde o utopos não se verifica, porque o utopos é lugar nenhum, né? Mas as utopias contemporâneas você tem um lugar. Qual? Dentro. Exato. Então você vai lá e por isso essa profusão de literatura de autoajuda, né? Que é para fazer o quê? Construir alguma coisa interior. Encontrar o eu interior. Encontrar o eu interior. O sujeito vai, né? Modifique-se a si mesmo, porque só modificando a si mesmo você vai modificar o mundo. E aí você tem uma proliferação de pesquisas nessa cratera chamada eu, né? Aí é uma hipostasia do sujeito. Né? O que vai dizer muito isso é o Sennett, né? O declínio do homem público, as tiranias da intimidade. Né? Quando a intimidade do lar e também o eu enquanto interioridade ganha... são os espaços morais por excelência, porque o mundo é visto como imoral. Sim. Tanto é que o político, como ele vive no mundo, ele é tomado como imoral por ser político. E a gente sempre acha a seguinte coisa, né? Que a parte exterior é sempre falsa, porque a verdade está lá no interior, na parte que você não mostra, né? Você vai valorizar o político pelo que ele mostra do eu dele, não pela ética, não pelas ações públicas. Né? Fica uma procura moral em cima que suplanta a procura ética. A moral ganha da ética, né? Você quer... mas ele fez tal coisa pela sociedade. Não importa. Por quê? Porque lá no banheiro da casa dele, eu vi ele pegando no pipi dele. Ai, meu Deus do céu. Então isso acabou, né? Mas isso não é política pública, pegar no pipi não é política pública, né? Então não deveria ser, mas por conta dessa conjunção, né, entre verdade e eu interior, você acaba dando valor para a moral sem mais valorizar a ética. Aliás, a ética na política virou isso, né? Ética na política não é mais ética, é procurar a moral do cara, né? Exato. Uma análise até moral. Eu quero fazer uma perguntinha. O Kelvin quer saber se na sociedade contemporânea a gente não vive em busca de uma falsa felicidade, onde a gente nunca consegue atingir a felicidade absoluta? Olha lá, tá vendo? Isso já é sintoma de ele está procurando no eu dele a felicidade. A felicidade absoluta. Olha, eu acho, ele vai encontrar... Eu procurava uma felicidade absoluta até que eu li o Freud, e o Freud ele fala uma coisa fantástica. Assim, existem momentos felizes. É verdade. Freud falou uma coisa óbvia. Existem momentos felizes. O que você faz quando você não está passando por um momento feliz? Você fica relembrando aquele momento feliz. Então aí você consegue prolongar a sua felicidade. Acabou o problema. Mas essa é uma solução quase que grega, né? Quase que grega. Verdade, quase que grega. Quase que grega. O Freud vai dizer realmente que a gente não vai encontrar a felicidade, né? E ele é um dos pós-modernos, né? Mas isso porque nós estamos pensando a felicidade de que maneira? Como um sentimento,
como uma paz interior na alma. Né? Mas o grego não pode ter paz interior. Por quê? Porque ele não tem alma, não tem um negócio fechado dentro dele, que é o respirar, né? Então o cara fala assim, tá tudo em guerra lá, tudo lá fora, aqui dentro tá bom. Mas dentro de onde? Né? Dentro de onde? Ele não tem essa noção do nosso. Não, então ele não tendo essa noção de dentro fora, né? Que é uma noção cultivada pelos estoicos, pelo cristão, é que você vai poder achar que existe alguma coisa aqui dentro. Né? Dentro de onde? Onde estaria esse dentro? Né? E se você fosse do avesso? Né? E se sua carne fosse o exterior e sua pele fosse o interior? Tem um poema do Hölderlin, né, sobre um homem do avesso. Né? Um homem do avesso teria a parte sensível da pele para dentro, né? E as partes com sangue, tudo para fora. Só para poder ver como que essa ideia de interior e exterior é um negócio altamente datado. Né? Altamente datado. Parece que a gente vai poder fugir, né? Fugir para dentro de si. Fugir para dentro de si. Né? Um monastério. Um monastério, né? Um monastério que não é feito geograficamente, mas um monastério que é feito biologicamente, né? Está lá dentro do corpo da pessoa. Tem até um verbo, né? Interiorizar. Né? Interiorizar. O que é interiorizar? É morar no interior de São Paulo? Morar no interior do Rio? Né? Interiorizar é o quê? Né? É trazer uma coisa para dentro? Não. Interiorizar é você mesmo ficar no seu interior. Pô, caramba, como é que eu vou ficar no meu interior? Né? Eu vou engolir com a minha boca e tirar por a própria cabeça. Né? Talvez, então, a felicidade total seja o autismo, então, né? Eu não vou mais me exteriorizar para nada. Vou me interiorizar. Eu preciso fazer mais um intervalinho, a gente volta e já discute isso.